Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Bom, se você começou a nos acessar agora, hoje nós temos o privilégio do Dr. Lair Ribeiro, que você pediu aí. Tem muita gente que, como a gente repete muito os programas do Lair, olha, eu já assisti umas 3 ou 4 vezes o mesmo programa, será que vocês não podiam gravar outro? Então nós viemos a São Paulo, estamos na casa do Lair, gravando especialmente para você. E nós sabemos que são os programas de maior acesso. O Lair hoje está falando sobre câncer. Você pode acessar o início do programa, isso fica gravado na internet, www.programavivamais.com.br. Você acessa todos os programas, inclusive o início desse programa. E eu interrompi o Lair, muito a contragosto, mas a gente tem que fazer uma pausazinha. O Lair fala muito bem, se pudesse eu deixava só ele falando. E ele estava falando em melanoma, né, Lair? Que inclusive existe esse mito de que o melanoma acontece mais em quem pega mais sol, e ele estava justificando que justamente é o contrário. E não é só isso não, se você olhar o globo terrestre, quanto mais longe você estiver do Equador, maior a incidência de melanoma. Então eu tenho mais melanoma mais para o norte e mais para o sul do Equador, entendeu? Vou dar um exemplo, pessoal em Porto Alegre tem mais melanoma do que o pessoal de Fortaleza. Pode olhar nos dados do IBGE que você vai ver. Porque a Fortaleza está muito mais perto do Equador do que Porto Alegre. E a estatística é essa mesmo. Então, se a estatística é essa, que quanto mais você se afasta do Equador, mais melanoma você tem, então essa teoria de que o câncer causa melanoma é uma piada, na minha opinião, é uma piada. E eu tenho outra coisa, o raio solar, você tem o raio ultravioleta, você tem o A, o B e o C. O raio ultravioleta C não chega até nós, não chega aqui na crosta terrestre. Ele é bloqueado lá em cima, então esquece ele. Então, vamos pegar o A e o B. Tá? Então, 5% da radiação solar que você recebe de raio ultravioleta é B. 95% é A. A maioria dos filtros solares que você compra ali na esquina, eles bloqueiam o B e deixam o A livre. O A é que causa esses cânceres locais, localizados. Então, olha que paradoxo, você está bloqueando uma coisa que não é a que causa. Hoje há uma mudança, estão fazendo os chamados filtros solares largo espectro, para pegar o A e o B, mas eu venho falando disso tem 20 anos. E quando eu falava, todo mundo achava um absurdo o que eu estava falando, porque a literatura estava saindo mostrando que, inclusive, um filtro solar podia aumentar o câncer de pele. Porque a pessoa passava, se achava protegido e ficava 10, 12 horas no sol. E, na realidade, acabava protegendo só o UVB, que é o que fabrica a vitamina D. E a vitamina D, ela tem muito a ver com câncer, porque ela protege você contra o câncer. Uma pessoa que tem câncer, seja ele qual for, dos 250 tipos, e tem uma vitamina D baixa, ela tem uma predisposição muito maior de morrer desse câncer. Então, eu acho que um dia vai ser até malpraxis. O médico um dia vai poder ser condenado se ele está tratando de um paciente com câncer e ele não está cuidando da vitamina D desse paciente. O 25-hidrox-D, que é o modo de você medir a vitamina D no sangue, na realidade nem a vitamina é uma provitamina, porque a vitamina propriamente dita é difícil de medir, ele deve estar acima de 50 nanogramas por ml, para você estar protegido. Então, se você me perguntar assim, você conhece alguma vacina contra câncer? Conheço. Se você mantiver os seus níveis de 25-hidrox-D no sangue acima de 50 nanogramas por ml, entre 50 e 90, você está protegido contra muitos cânceres. Por exemplo, você está protegido contra o câncer de mama, você está protegido contra o câncer de próstata. É impressionante a literatura. Tem a redução de câncer de mama, quando você eleva os seus níveis de vitamina D acima de 50 nanogramas, chega a ser mais de 50%. Como é que a gente baixa essa insulina, Lê? De novo, é com a dieta, porque a diabetes não é uma doença que vai ter um remédio que vai resolver. Não existe nenhum remédio que vai resolver o problema da diabetes. Diabetes é uma doença nutricional. Doença nutricional não se resolve com remédio. Pode remediar, mas não resolve. Vai ter a ver com a nutrição. Então, eu sei que é um grande
vai contra o que você pensa, mas é a verdade, porque os pesquisadores mais modernos estão nessa linha. Existe um cara nos Estados Unidos chamado Bernstein, o Dr. Bernstein, ou Bernstein, que a gente chama Bernstein. Esse indivíduo tem hoje 84, 85 anos. Ele é diabético tipo 1 desde os 12 anos. Ele é há mais de 70 anos que ele é diabético. Ele é o recorde mundial do Guinness, do cara que viveu mais tempo até hoje com diabetes tipo 1. Antes dele era um japonês que morreu, ele hoje é o primeiro lugar. Esse indivíduo era um engenheiro até 1985, quando ele se formou em medicina. Ele é um endocrinologista. Ele tem um livro chamado Diabetes Solution, a solução para o diabético. Vem gente do mundo inteiro consultar com ele, porque ele, além de ser endocrinologista, além de ele ser o recordista, ele sabe muito bem, porque ele tratou durante 70 anos a própria diabetes. E ele tem esse pensamento que eu vou dizer aqui agora, que insulina causa diabetes. Você pega um paciente que é diabético tipo 2 e que vai piorando, já tomou todos esses remédios modernos que valem muito pouco, e aí ele cai na insulina. Você, se traz uso de insulina, você sabe o que eu estou falando. Cada vez que você volta no seu médico, ele tem que aumentar a dose da insulina. E você já viu que você ganhou de peso? Desde que você começou a insulina? A insulina é lipogênica, ela te engorda. Cada vez você vai engordando mais. E cada vez que você recebe mais insulina, você desenvolve mais resistência insulínica. E resistência insulínica leva a diabetes. Então, olha o paradoxo. Insulina causa diabetes. Isso é o conceito moderno, moderníssimo que se tem, dos trabalhos recentes que estão lançando. O que o médico geralmente faz? Ele cuida da glicemia. Ele fala assim, eu tenho que baixar a sua glicemia. Tem 5 estudos multicentros na literatura, o ACCORD sendo um deles, dos principais, onde aqueles pacientes que regularizaram a glicemia morreram mais cedo, tiveram mais infarto, tiveram mais acidente vascular cerebral e tiveram mais mortes súbitas. Olha, se nós aprendemos na faculdade que a gente tem que baixar a glicemia do paciente para ajustar. Estudos, tem 5 estudos multicentros importantes. Tá? 5. Em vez de melhorar, piorou. Piorou. Se você trata com sulfonilureia, que são esses hipoglicemiantes orais, você, na realidade, o seu paciente vai viver menos, porque você está tratando com esses remédios. Porque o médico fala assim, ó, nós vamos te dar um remédio para você baixar a glicemia. Você pode comer o que você quiser. Não é verdade. O médico tem que falar assim, ó, você tem que ficar longe do carboidrato. De novo, a gente cai na dieta cetogênica. Você vai ver que eu converso, chego na dieta cetogênica. A dieta cetogênica, ela tem 95 anos de existência. Ela começou na Mayo Clinic, depois ela mudou para o Johns Hopkins, que é uma das grandes universidades americanas. E o Johns Hopkins é o centro disso no mundo. E ficou muito famoso porque a dieta cetogênica trata epilepsia. Você tem um filho que tem 30 convulsões por dia. Tinha uma pergunta, quando nós estávamos a caminho aqui de São Paulo, tem uma paciente com um filho epilético, que ela fez, olha, pergunta para o Dr. Lair como é que eu trato epilepsia. A Ana abriu para mim. Então vamos lá. Eu vou contar um caso muito interessante. O Jim Abrams é um produtor de Hollywood. Ele tem um filho que chama Charlie. E tem a Charlie Foundation, que você vai olhar lá você vai entrar no Google, digitar Charlie Foundation, você vai cair no que eu estou falando. E aí o que ele fez? Esse menino tinha 30, 40 ataques epiléticos por dia. Fez 2 cirurgias cerebrais. Nada resolveu. Aí falaram com ele da dieta cetogênica. Ele, que é um cara poderoso, tem dinheiro, ele atravessou da Califórnia para a costa leste, foi no Johns Hopkins. E lá, com 2 semanas, o Charlie, filho dele, passou a ter 0 de convulsão. Aquilo impressionou ele tanto que ele resolveu deixar o mundo ficar sabendo. Ele é amigo particular da Meryl Streep. E ele então pediu a Meryl Streep para fazer um filme para ele gratuito. E a Meryl Streep fez um filme
sem cobrar, para mostrar o poder da dieta cetogênica na cura da epilepsia. Eu digo na cura porque tem vários pacientes que ficam 5, 6 anos na dieta cetogênica e depois deixam de ficar e as convulsões não voltam. Então, a abordagem mais espetacular que existe para a epilepsia, que começou na Mayo Clinic e foi para Johns Hopkins, e que você não está sabendo porque que você nunca ouviu falar, porque ninguém divulga. Não vai ter um representante do laboratório que vai chegar num consultório médico e dizer assim, doutor, o senhor não precisa mais receitar remédio para epilepsia, é só colocar seu paciente na dieta cetogênica. Eles estariam dando um tiro no pé. Existe interesse comercial, né? Nenhum, zero, porque não tem nada. Então, por isso que tem mais de 100 livros que eu vi, deve ter mais de 500 livros em dieta cetogênica no Amazon.com, porque todo mundo está vendo, peraí, câncer se beneficia com dieta cetogênica, epilepsia se beneficia com dieta cetogênica, diabetes se beneficia com dieta cetogênica. Se você é atleta, a sua performance vai e muito melhorar com dieta cetogênica. Você entendeu? É uma coisa impressionante. De preferência, o mínimo possível, né? Você vê, ó, você tem aminoácidos essenciais, né? Leucina, valina, isoleucina, lisina, fenilalanina, metionina, treonina, triptofano. Você tem ácidos graxos essenciais, linoleico, alfa-linolênico. Você não tem carboidrato. Qual é o carboidrato essencial que você tem? Você não tem. Não existe carboidrato essencial. Ponto. Por que que não existe? Porque se o corpo precisar, ele fabrica. É um fenômeno fisiológico chamado gliconeogênese. Se eu não como carboidrato e eu preciso de algum, o meu corpo sabe como fazer. O meu corpo não consegue fazer aminoácido, esses aminoácidos essenciais, ou eu ingiro ou não os tenho. O meu corpo não sabe fazer ácido graxo linoleico e ácido graxo alfa-linolênico. Eu preciso deles, eles são essenciais. Então, no momento que eu tenho os essenciais, o resto do meu corpo faz. Então não tem esse perigo. A dieta cetogênica é uma coisa que veio para ficar, ela tem 95 anos de experiência clínica. Eu li livros, inclusive, que para cura do lúpus também, né? Contribui às doenças autoimunes em geral, não é só lúpus, não. As doenças autoimunes em geral se beneficiam com a dieta cetogênica. Então, eu estimulo os meus alunos a estudarem, a começar a praticar, a ensinar. Só que o povo, em geral, eles têm medo da gordura. Eles têm uma que eu chamo gordurofobia. Fala que a gordura, como tudo, tem seres humanos bons, seres humanos ruins. Tem gordura boa, tem gordura ruim. Tem que saber separar. As gorduras trans são ruins. Mas as gorduras, o ômega 6, o ômega 3, o ômega 9, os ácidos as gorduras saturadas de cadeia média, que é o do coco, são benéficas. A base da dieta cetogênica é o coco. Tá? Inclusive, se você olhar no New York Times, a lista dos 10 livros mais vendidos, tem um lá que estava em primeiro lugar, acho que não está mais, mas há 4, 5 semanas atrás ainda estava, é um livro escrito pela Mary Porter, a doutora Mary Porter. A doutora Mary Porter era uma neonatologista, é uma neonatologista, e o marido dela, o Steve, desenvolveu Alzheimer. E ele saía e não voltava, ele esquecia, aquela história toda. E aí, como médica, ela começou a pesquisar tudo com ele, tudo. E não melhorava o Steve. E no Alzheimer a gente faz com o paciente o chamado teste do relógio, que é o melhor que tem. Ele chega no seu consultório, você pega uma folha de papel sulfite, pega uma caneta e fala assim, desenha um relógio. Aí você vai ver que ele não tem condições de desenhar um relógio. Ele esquece o ponteiro de segundo, ele esquece o ponteiro do minuto, ele esquece o número, ele não faz o relógio certo. Aquilo ali você guarda na sua gaveta. Agora você implementa um tratamento, daqui 3, 6 meses você pede desenhar o relógio de novo. Se o relógio melhorar, é porque está melhorando. Se o relógio piorar, é porque está piorando. É muito interessante isso. Então ela fez nele o teste do relógio. E aí ela começou a estudar, caiu na dieta cetogênica. Começou a estudar a dieta cetogênica, caiu no óleo de coco. Aí ela falou assim, pô, não tem nada que perder, pô. Eu vou dar para o Steve óleo de coco. E ela começou a dar óleo de coco, e você vai ver no livro dela. 2 semanas depois, o relógio já melhorou. 4 semanas depois, nem se falava.
E o Steve voltou a dirigir. Dirige até hoje, está dirigindo. Eu fui para a Alemanha no final do ano passado e ela deu um curso para nós lá. Ela saiu dos Estados Unidos, foi lá, eu fui lá assistir o curso dela. E ela mostrou a história dele, voltou a dirigir, voltou a fazer conta, ele é contador, entendeu? Uma mudança radical com óleo de coco, gente. O Brasil é tão rico em óleo de coco. As pessoas vão para a televisão falar mal de óleo de coco, a pessoa não tem noção de nada, nenhuma noção de bioquímica, nenhuma noção de nada, fica falando bobagem do óleo do coco. Pô, vai estudar, pô, tem tanto livro de óleo de coco na literatura. Já vi colega colocar em jornal de capa, tá? Óleo de coco, azeite de dendê e outras coisas, colocar tudo na mesma turma, né? Tem a literatura aí, é muito simples, você entra no Google acadêmico, www.score.google.com e digita lá Coconut Oil and Disease. Você vai ver lá a quantidade de trabalho que tem nas doenças as mais variadas. E o Brasil é tão rico nisso, ninguém aproveita. Aqui em casa, ó, nós só cozinhamos com óleo de coco. Aqui em casa, se você for na mesa daqui a pouco, você vai ver que você vai tomar água de coco fresquinha, que foi quebrado do coco hoje. De 15 em 15 dias me entregam 30 cocos aqui, a gente quebra aqui na cozinha. Então a água, todo dia eu tomo água de coco, todos os dias. Você entendeu? Você toma, eu me lembro que você tinha sugerido tomar uma colher de óleo de coco de manhã e uma de noite. Você continua fazendo isso? Tratamento, né? Prevenção não precisa ser isso, não. Tá? Eu tomo água de coco, eu cozinho com a banha de coco, com a chamada. Você pode chamar óleo de coco ou gordura de coco. Qual a diferença? Depende de onde você mora e qual o clima que está no momento. O coco, o ponto de fusão do coco é 23 graus. Se o dia hoje estiver mais quente, ele é óleo. Se o dia estiver mais frio, ele é gordura. Por isso que no sul você chama de gordura de coco e no norte, nordeste, você chama de óleo de coco. Porque lá ele está sempre líquido. E no sul, na maioria das vezes, ele está gordura. Eu sei que você está fazendo um curso específico de câncer. Eu recebi, inclusive, da Solange e tal. Tá? Quanto tempo é esse curso? Eu acho que isso até é serviço de utilidade pública para quem Esse curso são 3 dias, é uma sexta, sábado, domingo, vai das 9 às 18, com 1h15 para almoço. É um curso intensíssimo, pesado, para médicos e nutricionistas, porque hoje a nutricionista tem um papel muito grande no tratamento do câncer, já que a principal arma que nós temos para tratar o câncer é a arma nutricional. Se você está fazendo tratamento de câncer, você pode estar no MD Anderson, que é o maior centro oncológico do mundo, em Houston. Você pode estar no Sloan Kettering, que é o segundo maior do mundo, em Nova York. E se você não estiver fazendo uma dieta apropriada, não resolve nada, provavelmente. Porque aí você vai fazer análise dos tratamentos de câncer, por exemplo, na quimioterapia. No frigir dos ovos, depois de 5 anos, eu tenho um trabalho aí para alguém me desafiar e eu mostrar. O benefício é 2,3%. Isso nós estamos falando de 260 mil pacientes com câncer. Metade deles na Austrália, metade nos Estados Unidos. Acompanhamento de 5 anos, pelo menos. No frigir dos ovos, no final de 5 anos, quando você soma tudo, a melhora é de 2,3%. Isso nós estamos falando só em melhora, né? Você não está falando em complicação. Não estou falando que a vida é bem pior quando você está tomando químio, né? Não tenha dúvida. A qualidade de vida é pior possível, né? A pessoa vomita, cai o cabelo, você sabe de tudo isso, não precisa. Mas nós vamos fazer mais 2 programas com o Dr. Lair, se possível. Se eu digo se possível, porque nós acabamos chegando atrasado em função do movimento aqui em São Paulo. Eu sou paulista, nasci em São Paulo, mas já tinha me esquecido como é que era viver aqui. Nós queremos agradecer muito o Dr. Lair. Então, se você tem dúvida, eu acho que você pode acessar novamente o programa, você vai pegar o programa inteiro. E acho que para quem trabalha com saúde, eu sou suspeito porque eu fiquei 2 anos com o Lair. Mesmo aqui na entrevista, eu já posso numerar umas 3 ou 4 coisas novas que eu aprendi e que eu vou atrás para estudar. Na época eram 100, Lair. Tá? Eu sei que o Vitor continua adquirindo. Tá? 149, por enquanto. Eu devo chegar a 200. Mas vamos terminando esse programa. Mas
não fique preocupado não, que nós temos mais 2 programas, acho que mais 2 programas para tratar com o Dr. Lair, se a gente conseguir, pelo menos 1 e-mail, tá? Então acesse o nosso site e voltamos com você na próxima semana. Até mais. Muito obrigado pela sua presença, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe e deixe seu comentário, porque isso ajuda bastante o canal. Obrigado! Se inscreva no nosso canal.